Fala, família Barrados! Vamos para os nossos palpites para a 25ª rodada do Brasileirão. Mas antes, vamos relembrar os nossos palpites para a 24ª rodada. Editor, põe na tela. Começando com Fortaleza contra Corinthians, palpite 2-1 Corinthians. Placar do jogo 0-0, primeiro erro. Santos contra Palmeiras, palpite 1 para o Santos, 2 para o Verdão. Placar do jogo 2-2, segundo erro. Botafogo contra Flamengo, palpite 3-0 Mengão. Placar do jogo 1-0 Flamengo. Acerto de vencedor. Agora o palpite do João. Todos os jogos do Fluminense a partir de agora são com palpite do João. Bom, palpite dele para Fluminense contra Atlético Paranaense. 1-1. Placar do jogo 3-1 Fluminense. Primeiro erro dele e único, porque é o único palpite que ele dá. Voltamos aos meus palpites. Bahia contra Ceará. 1-1 foi o palpite. Placar do jogo 2-0 Ceará. Mais um erro para mim. Coxa contra RB. Palpite 2-0 RB. Placar do jogo 0-0. Mais um erro. São Paulo contra Sport. Palpite 2-0 São Paulo. Placar do jogo 1-0 São Paulo. Acerto de vencedor. Grêmio contra Vasco. Palpite 3-1. Placar do jogo 4-0 Grêmio. Acerto de vencedor. Atlético Mineiro contra Inter. Palpite 3-0 Galo. Placar do jogo 2-2, mais um erro. E fechando a lista, Dragão 2, Goiás 1. Foi o palpite. Placar do jogo 1-0 Goiás, mais um erro. Então foram 3 acertos de vencedor para mim e 6 erros. E o João deu palpite no jogo do Fluminense e errou. Começou mal o garoto. Bom, chegou o dia de revelar para vocês para qual time eu torço. Moro no Rio de Janeiro e torço para o tradicional, poderoso América do Rio. Isso mesmo, o Mecão Carioca. Timaço, timaço. Mas agora vamos para os palpites para a 25ª rodada do Brasileirão. Editor, roda a vinheta. We the beautiful and the bold. The US gon' take home the gold. We the beautiful and the bold. The US gon' take home the gold. O Atlético Paranaense vem de 2 derrotas seguidas. Não dá para avaliar muito o time contra o Fluminense, porque teve um expulso ainda no primeiro tempo, o Thiago Heleno. Já o Galo vem de empate contra o Inter. Podia ter saído com a vitória se não fosse a lambança do Alan e do Hever. Bom, mas para esse jogo entre Furacão e Galo, eu aposto no Galo. É muito mais forte e vingador. O galão da massa. 2-0 Galo é o meu palpite. O RB não perde há 5 jogos no Brasileirão. São 3 empates e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Já o Fortaleza não perde há 4 jogos, mas são 3 empates e apenas 1 vitória. São os times dos empates no Brasileirão, o RB e o Fortaleza aí nas últimas rodadas. Bom, para esse jogo eu não acho que vai dar empate. O RB fez um jogo bem chato contra o Coxa, o Fortaleza fez um jogo bem ruim contra o Corinthians, também chato pra caramba, mas eu acho que vai dar RB. RB 2-1 é o meu palpite. É, Inter, a coisa tá feia pra você. 7 jogos sem vencer. O trabalho do Abel tá lindo, cara. Tá demais. Tá conseguindo afundar o Inter aos poucos. Já são 7 jogos sem vencer. Incrível. Agora pegam o Fogão.
que tem jogo antes contra o São Paulo. Antes de pegar o Inter, o Botafogo pega o São Paulo, deve perder também para o São Paulo e ainda chega desgastado para pegar o Inter. O Botafogo não vence há 8 jogos, tá mal demais, 5 derrotas seguidas. Não tem como não apostar no Inter. Se o Inter não ganhar do Botafogo, pelo amor de Deus, né? Vai dar Inter. Inter 2-0 para cima do Botafogo. O Palmeiras empatou contra o Santos no Clássico Paulista. Foi um bom jogo. Agora pegam o Bahia, que vem de 3 derrotas seguidas. Tá mal, o time do Mano Menezes vive uma fase complicada. Eu aposto no Verdão. Palmeiras 3-1 é o meu palpite. O Vozão não perde há 4 jogos, sendo 2 vitórias seguidas nos últimos jogos e 2 empates. Bom, agora pegam o Atlético Goianiense, que perdeu para o Goiás no Clássico Goiano. O Atlético não jogou mal, mas não conseguiu passar pelo Tadeu. Tava em grande noite o Tadeu. Bom, eu aposto no time do Ceará. Jogando em casa, eu acho que dá Ceará. Vai para a 3ª vitória seguida, o Vozão. Palpite 2-0 Ceará. O Flamengo teve dificuldades para furar a retranca do Botafogo, mas conseguiu. Agora pegam o Santos, que vem de empate contra o Palmeiras, mas foi um bom jogo, como eu falei anteriormente. O maior prejuízo nesse jogo foram as suspensões do Pituca, do Veríssimo e do Soteldo, peças importantes. E ainda perderam o Gustavo Henrique. Sim, o Santos perdeu o Gustavo Henrique no jogo entre Flamengo e Botafogo. Por que o Santos perdeu? Perdeu porque com certeza o Gustavo Henrique iria entregar pelo menos um golzinho para o Santos. Grande perda. Bom, eu aposto no Mengão. Flamengo 2-1 é o meu palpite. O Corinthians ficou no empate contra o Fortaleza, jogo chato demais. E ainda teve a expulsão do Jô, uma expulsão infantil, inacreditável o Jô. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Bom, mas agora pegam o São Paulo, que não perde há 16 jogos. Já são 3 vitórias seguidas. O dinizismo tá demais lá no São Paulo. Forte candidato ao título. Eu aposto no São Paulo. São Paulo 2-0 é o meu palpite. Lembrando que o São Paulo pega o Botafogo antes desse jogo. O Sport se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento. 16º colocado, 4 derrotas seguidas. Não fez um jogo ruim defensivamente contra o São Paulo. E até foi bem no segundo tempo, teve algumas chances. O goleiro também, o Luan Poli, foi um destaque do Sport contra o São Paulo. Não acho que o Sport vai cair, mas tem que melhorar. Já o Coxa não vence há 5 jogos no Brasileirão. São 3 derrotas e 2 empates nesses 5 jogos. O Coxa possivelmente vai ser rebaixado para a Série B. É muito ruim esse time do Coxa. Eu aposto no Sport. É uma grande chance de vitória nesse jogo. 1-0 para o Leão. Vasco e Fluminense. Outra rodada eu errei, né? Falei que o Fluminense ia empatar com o Atlético. Eu errei, mas meu time ganhou, não ziquei. Então tá ótimo. Se for assim, que continue assim.
Vasco e Fluminense, para quem não é tricolor e não conhece o retrospecto, sabe que o Vasco sempre dá na cara do Fluminense. O Fluminense é um freguesaço do Vasco, principalmente quando o Vasco tá em crise. O Vasco sempre ganha do Fluminense, pode ter o time que for, podem pegar o retrospecto aí e colocar no Google, clássico Vasco e Fluminense, o Vasco sempre ganha do Fluminense. Então, por isso, meu palpite vai ser 2-0 Vasco. O Vasco vai se recuperar, o Fluminense vai lá em São Januário ressuscitar o Vasco. O Goiás conseguiu uma vitória importantíssima para cima do Atlético Goianiense, mas ainda está muito mal no Brasileirão. O time do Goiás precisa de muito mais e eu acho que não consegue escapar do rebaixamento. Agora pegam o Grêmio, que não perde há incríveis 9 jogos e massacrou o Vasco na última rodada, passou por cima do Vasco sem pena. Bom, eles têm jogo da Libertadores depois desse jogo aí contra o Goiás. O Grêmio deve poupar alguns titulares, mas mesmo assim acho que ganha do Goiás. Grêmio 1-0 é o meu palpite e esses são os palpites para a 25ª rodada do Brasileirão Série A. Se inscrevam no canal, é de graça. Comentem, compartilhem, deixem seu like. Valeu, fui!